Página 178, tema 3. Percepção e coordenação nos seres humanos. A sobrevivência dos seres vivos depende, em certa medida, da sua capacidade de perceber o ambiente e produzir respostas a ele. Perceber informações do próprio corpo também é fundamental para a manutenção da vida. Um animal que vê um predador foge dele para não ser devorado. Uma pessoa que sente dor sabe que algo não vai bem no seu corpo. Somos capazes de perceber o ambiente ou as condições do próprio corpo ao receber estímulos. Os sons, por exemplo, são estímulos capazes de provocar uma resposta, que é a sensação sonora. Quando o som cessa, o estímulo acaba e não o percebemos mais. O conjunto de estruturas do corpo humano responsáveis por perceber, interpretar os estímulos e responder a eles é o sistema nervoso. Além de perceber estímulos, o sistema nervoso também coordena as funções humanas mais complexas, como o pensamento, os sentimentos e a capacidade de aprendizado. Estrutura do sistema nervoso. O sistema nervoso é formado por encéfalo, medula espinal e nervos. O encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Sua função é processar e integrar informações. A medula espinal é similar a um cordão que fica alojado dentro da coluna vertebral. Ela se liga ao encéfalo pelo tronco encefálico. Ligados à medula, há nervos dispostos em pares. No total, são 31 pares de nervos conectados a ela, que fazem a comunicação entre o sistema nervoso e os órgãos efetores. Observem a imagem aí do encéfalo. Então, o crânio é uma estrutura óssea que envolve e protege o encéfalo. O cérebro, responsável pela memória, inteligência e consciência, também coordena movimentos voluntários e recebe e processa informações enviadas pelos sentidos. As meninges são 3 membranas sobrepostas que protegem o encéfalo. Então, só uma curiosidade. A doença meningite vem por conta dessa palavrinha meninges. Então, essas meninges aí, elas são 3 membraninhas, né, que protegem o encéfalo. Quando acontece a entrada de uma bactéria nessas membranas aí, nessas meninges, há uma inflamação das meninges. Por isso o nome meningite. O cerebelo ajuda a coordenar o movimento dos músculos e atua no controle do equilíbrio e postura do corpo. O tronco encefálico está relacionado com a coordenação de atividades involuntárias, como respiração, tosse e batimentos cardíacos. Página 179. Então, observem aí o esquema da medula espinal. Os nervos transmitem informações de órgãos do sistema nervoso para órgãos que vão efetuar a resposta e órgãos que percebem estímulos para os órgãos do sistema nervoso. Então, nós temos a imagem dos nervos, a medula espinal. A medula conecta nervos e o encéfalo, ajudando a transmitir informações entre eles. Também elabora respostas simples e rápidas para determinados estímulos. As vértebras são ossos que envolvem a medula espinal, fornecendo estabilidade e proteção. O tecido nervoso. O tecido nervoso é formado por células especializadas, como os neurônios e os gliócitos. Os gliócitos, também denominados células gliais, sustentam e nutrem os neurônios. Os neurônios são células com prolongamentos especializados na recepção de estímulos e na condução de informações de uma célula para outra. Essa transmissão de informação é feita através do impulso nervoso, um sinal elétrico que é transmitido de neurônio para neurônio. Um neurônio é formado por dendritos, corpo celular e axônio. O corpo celular contém o núcleo e a maior parte do citoplasma da célula. Os dendritos são prolongamentos do corpo celular. Eles atuam como receptores de sinais. O axônio é um prolongamento que transmite o impulso nervoso proveniente do corpo celular. Observem ao lado a imagem de um neurônio. Então, nós temos aí as suas estruturas: o corpo celular, os dendritos, o axônio e as ramificações do axônio. A transmissão das informações no sistema nervoso.
Quando o neurônio recebe um estímulo, gera-se um impulso nervoso. O impulso nervoso percorre o neurônio sempre no mesmo sentido, dos dendritos para o corpo celular e deste para o axônio. O axônio de um neurônio transmite o impulso nervoso para os dendritos de outro neurônio. O impulso é transmitido até ser processado no encéfalo ou na medula espinal, que gera uma resposta. Prestem atenção na explicação. Nos animais, a análise e a resposta a estímulos são coordenados pelo sistema nervoso. Os neurônios, eles são as principais células do sistema nervoso. A estrutura dessa célula, ela pode ser dividida em corpo celular, dendrito e axônio. Os neurônios produzem e transmitem sinais elétricos, chamados de impulsos nervosos. Um impulso nervoso, ele é um tipo de mensagem que pode ser transmitida de uma célula para outra, na sinapse. Então, o que é a sinapse? É a transmissão de um neurônio para o outro. Só que um neurônio jamais encosta no outro. Eles têm uma distância, eles mantêm uma distância entre um neurônio e o outro, e essa distância é chamada de fenda sináptica, onde a transmissão acontece quimicamente de um neurônio para o outro. Ou seja, essa substância ela é passada de um neurônio para o outro, sem que eles se encostem. Não há contato com as células. A mensagem é transmitida por substâncias liberadas pelas extremidades do axônio, que promovem um estímulo na célula seguinte, que pode ser um outro neurônio, um músculo ou glândulas, que produzirão uma resposta específica. A estrutura do sistema nervoso, ela tem diferentes graus de complexidade e de desenvolvimento entre os animais. Por exemplo, as anêmonas do mar, elas são animais que vivem fixos, presos em rochas ou no solo, no fundo dos oceanos, e possuem uma rede nervosa formada por neurônios que se distribuem pelo seu corpo. Esses animais, eles identificam um possível alimento, seja um peixe ou um outro animal, ou o seu predador, quando seus tentáculos são tocados. Os artrópodes, que nós vamos estudar lá no 7º ano, né? Então, os artrópodes são compostos aí pelos insetos, crustáceos, aracnídeos. No caso, uma formiga, ela possui um sistema um pouco mais complexo e são capazes de identificar compostos químicos presentes no ar, por meio de estruturas sensoriais, como as suas antenas. O sistema nervoso desses animais apresenta aglomerados de neurônios, que são chamados de gânglios. No caso do sistema nervoso dos animais vertebrados, a sua organização é ainda mais complexa, como a presença de um cérebro e de uma medula espinal. E isso permite que os animais e nós, seres humanos, interpretemos e analisemos grande quantidade de informações. Organização do sistema nervoso. O sistema nervoso do corpo humano, ele é dividido em parte central do sistema nervoso e parte periférica do sistema nervoso. O cérebro, responsável pela inteligência, pela memória, pelas sensações, por ações como ler, escrever, falar, criar, além de controlar a movimentação dos alimentos no sistema digestório. O tronco encefálico, ele coordena ações básicas do corpo humano, como o batimento cardíaco e a respiração, por exemplo. E o cerebelo, ele regula a postura e o equilíbrio do corpo. A medula espinal, ela recebe e direciona informações entre o encéfalo e os órgãos do corpo. A transmissão dos impulsos nervosos. Esses receptores ou órgãos sensoriais, eles recebem estímulos e os transformam em impulsos nervosos, que são transmitidos por meio de nervos até a medula e o encéfalo. As informações referentes a esse impulso nervoso são processadas e uma resposta é enviada. Por exemplo, quando você coloca o dedo em água quente, ou quando você fura o dedo com o espinho de uma rosa, quando você corta com um caquinho de vidro. Então, o que acontece? Quando você se fere, essa informação rapidamente vai para o seu cérebro e ele vai processar também rapidamente uma resposta. Qual é a resposta imediata? É que você retire as mãos. Isso são transmissões de impulsos nervosos.
Faça os exercícios de olho no tema da página 179.